sim. Aí depois eu chamo o doutor. Bom dia a todos. Na condição de presidente da Comissão Antidrogas, eu quero, na manhã deste dia, saudar a todos que aqui se encontram na presença do doutor Osmar Terra, que aqui já foi falado o currículo dele, e que é médico, deputado federal do Rio Grande do Sul, ex-ministro do Desenvolvimento Social, que hoje eu não tenho dúvida que vai nos trazer uma verdadeira aula para enriquecer mais ainda, para encher os nossos corações. Sei que todos que aqui se encontram têm interesse nesse assunto, nessa temática, e quis Deus que hoje nós estivéssemos aqui tendo a honra de receber o nosso ex-ministro, deputado federal Osmar Terra. Quero iniciar aqui o meu discurso, conforme disse aqui, eu que sou presidente da Comissão Antidrogas, quero aqui saudar o deputado estadual Pastor Divino, que é presidente da Comissão Antidroga do Estado, da Assembleia Legislativa, e eu sou aqui da Câmara dos Vereadores. Através deles, eu cumprimento a todos que aqui se encontram. Na condição de presidente da Comissão Antidrogas da Câmara Municipal de Belém, quero parabenizar o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, ligado ao Ministério da Justiça, presidida pelo ministro Torquato Jardim, na pessoa de 2 conselheiros que nos honram da sua presença nesta sessão especial, referente à nova política nacional sobre drogas, da qual nós estamos debatendo na manhã deste dia. Primeiro, o ex-ministro de Desenvolvimento Social, deputado federal e médico Osmar Terra, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite, diga-se de passagem, sem estar cobrando ônus algum. Nós até queríamos que participar dessa despesa e tudo. Ele disse, não, mas não, eu quero ir de graça, vou pagar hotel, vou pagar passagem aérea, porque é um tema que muito me alegra, é interesse meu de transmitir os meus conhecimentos, então eu quero te deixar isento dessas despesas. Eu agradeci, viu, doutor? Obrigado. Segundo, é o nosso conselheiro que reside aqui em Belém do Pará, que é o doutor Valmir Gomes, que hoje está colaborando aqui conosco como mestre de cerimônia. E, por sinal, é meu assessor aqui na casa. O doutor Valmir Gomes, meu amigo paraense, que com a sua experiência de 32 anos como o presidente, ele foi o primeiro presidente da primeira Casa de Recuperação no estado do Pará. Isso há 32 anos atrás. Eu acredito que todos que aqui estão devem ter conhecimento, já devem ter ouvido falar no DEJOB. Quantos aqui já ouviram falar aqui no DEJOB? Pois é, esse jovem senhor aqui foi o primeiro presidente do DEJOB, isso há 32 anos atrás. E eu, querendo me cercar de pessoas cheias de conhecimento nessa área, já tinha uma amizade com ele e trouxe ele para me assessorar hoje, no decorrer desse meu mandato aqui no nosso gabinete.
Mas, queridos, a nova política nacional sobre drogas, pelo que eu pesquisei, tem alguns pontos interessantes. Primeiro, eu estava analisando os grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, como Narcóticos Anônimos, como Amor Exigente e outros, que ali parece que já detectei algumas pessoas que fazem parte do Amor Exigente. E tive observando que, geralmente, essas pessoas, eles são abnegados, eles fazem um trabalho sem visar lucro, sem visar fins lucrativos, é algo assim do coração. E isso é que nos chama a atenção para para realizar um bom trabalho. E a gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que foram libertos através dessas casas de recuperação, que o governo ainda não reconhece. Mas nós que vivemos nas ruas, na periferia, a gente que anda por aí, a gente tem conhecimento de pessoas que foram libertas, que hoje são frequentadores e têm levado pessoas que estão no desespero para participar desses locais aonde as pessoas são recuperadas. E hoje eu só tenho a agradecer as pessoas que fazem parte dessas casas, que trabalham nessas casas de recuperação. Quero aqui deixar o meu agradecimento a vocês e dizer que esses trabalhos que vocês realizam não é em vão, tem uma recompensa. Cada vez que a gente vê pessoas sendo recuperada, aquela pessoa que ninguém acredita, quando a gente pensa que ele não tem como se recuperar, vai para uma casa de recuperação, como uma dessas que eu acabei de citar, e tem uma mudança. Por quê? Porque lá tem um ensinamento, tem um aconselhamento. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa que tem um vasto conhecimento nessa área, o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra. E eu quero dizer a vocês, para quem não me conhece, eu venho de uma área de periferia, uma área onde a gente encontra pessoas de todos os tipos. Eu fui jogador de futebol profissional, tenho um amigo que se mete na marginalidade, bandido, tudo, traficante, drogados. E a gente tem observado que ninguém ganha das drogas. Eu ainda não vi um que venceu a maconha, que venceu a cocaína, que venceu o crack. É uma briga desigual. Mas quando as pessoas se voltam, querem mudar, tem até uma propaganda que diz assim: se você quer beber, o problema é seu, mas se você quer parar de beber, o problema é nosso. E aí a pessoa fica sem força, mas aí arranja um pouquinho de força e chega numa casa dessas de recuperação, e ali é orientado a parar de beber, a parar de usar drogas, porque, para quem não sabe, drogas, a bebida, ela é uma droga lícita, mas é droga, e tem prejudicado muitas pessoas, tem tirado o sono de muitas pessoas. Eu volto a frisar, fui jogador de futebol profissional e vi muitas pessoas que tinham futuro, que tinham condições de se tornar um médico, de se tornar um advogado, de se tornar um jogador de futebol, um atleta profissional de futebol, mas não conseguiram alcançar o objetivo porque foram neutralizados pelo uso da droga. E quis Deus que eu fosse escolhido
pelos vereadores para ser o presidente municipal da Comissão Antidrogas. Muitas pessoas pensavam, e foi até oferecido para mim, vereador Manão, por que você não assume a presidência do esporte, haja vista que você foi jogador de futebol profissional? E eu não aceitei porque não queria fazer uma coisa que eu vinha fazendo ao longo da minha vida toda. E quis ajudar de outra forma. Como? Presidindo a comissão aqui da Câmara de Antidrogas. E hoje eu não tenho dúvida que nós vamos aqui ter uma aula com o mestre que aqui se encontra. Doutor Osmar, por favor. Bom dia a todos, todas. Quero agradecer o convite de estar aqui hoje. Me honrou muito esse convite, vindo do nosso vereador Marcel Manão, que tem um trabalho nessa área aí muito importante, até através da atividade esportiva. E não sei se tem microfone solto, para mim fica melhor, porque senão tem que... E também um convite que eu recebo com muita alegria, muito honrado também, do nosso Valmir Gomes, que que representa no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, representa toda a área dos conselhos sobre drogas, os conselhos sobre drogas que tem no Brasil. E foi decisivo aí no debate e na mudança de orientação que agregou novas propostas, não eliminou nenhuma proposta, mas agregou novas propostas de se trabalhar a questão de drogas no Brasil. Então, eu quero agradecer a eles, né? Agradecer também a presença do deputado Divino dos Santos, que é deputado estadual e preside na Assembleia Legislativa a comissão especial, a comissão sobre drogas também, cumprimentar pelo trabalho. Agradecer a senhora Marta Falcoste, secretária executiva da Prefeitura Municipal de Belém, que está representando aqui o prefeito. Agradecer também a Vera Fonseca, cumprimentar a coordenadora de saúde mental da Secretaria Estadual, da Secretaria de Saúde do município, né? Ou é do Estado? Município. Que aqui representa o secretário Sérgio Figueiredo. Agradecer ao Ângelo aí, que se comunica, nós estamos comunicados já pela rede, né? O Ângelo Crescente, que é o coordenador de saúde mental da Secretaria Estadual do Pará, e que representa, de alguma forma, também um novo olhar, um olhar mais agudo e mais baseado em evidências científicas sobre a política sobre drogas, né? Queria cumprimentar a Ana Maria Chama, vice-presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, cumprimentar a Neuci Maranhão, da Federação de Comunidades Terapêuticas, a Manuela Porto, assessora técnica da Diretoria de Educação, né, municipal, e o Manuel, que é da Frente Pará contra as Drogas, no movimento social. Queria cumprimentar a todos. Queria falar também que não é a primeira vez que eu venho falar sobre drogas aqui em Belém. Quando nós estávamos elaborando a nova política sobre drogas, a lei, que hoje é o PLC 37, que está no Senado, já foi aprovado na Câmara e está no Senado para ser aprovado,
A deputada Elcione Barbalho me convidou para vir aqui em Belém fazer uma palestra, discutir com professores, pessoal da área da saúde, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos atrás. E a deputada Elcione foi uma das fundadoras dos conselhos aqui de entorpecentes, junto com o Valmir, aí foi no mesmo período, né? Ela foi relatora do nosso projeto na comissão especial, na comissão de seguridade, depois foi para uma comissão especial, projeto de lei, nos acompanhou e trabalhou intensamente nessa questão de política sobre drogas. Eu queria fazer essa referência, ela não pode estar aqui hoje, ela está voltando dos Estados Unidos, ela se programou até para estar, mas, em função do horário do voo, ela não vai poder estar aqui hoje com a gente na reunião. Então, eu queria fazer uma referência, que é uma pessoa que eu respeito e admiro muito, tem um trabalho muito importante, representa vocês aqui do Pará, na Câmara de Deputados. Mas eu queria falar um pouco sobre a minha experiência e a visão nessa questão da política sobre drogas. Eu quero dizer a vocês que eu já estou com uma quilometragem, já estou com o carro, né, precisando de muitas revisões a cada ano, né, mas com a quilometragem grande, inclusive na área de políticas públicas. Eu fui, como o Valmir colocou aqui, eu fui o superintendente do INAMPS, no Rio Grande do Sul, que implantou o Sistema Único de Saúde, na década de 80. Participei de toda a montagem do sistema, inclusive das leis do Sistema Único de Saúde, que propiciaram a existência do SUS no Brasil. Fui um dos participantes desse movimento e ajudei a botar em prática. Os primeiros conselhos com participação popular do Brasil foram no Rio Grande do Sul e foram implantados na minha gestão como superintendente do INAMPS. Nós colocamos a população para falar, para ser ouvida nas políticas de saúde, que antes eram todas decididas em gabinetes, sem ouvir quem era atendido e quem financiava a política de saúde, né? Então, os primeiros conselhos, antes de existir conselhos de assistência social, antes de existir conselhos de educação, em outras áreas, os conselhos de saúde foram pioneiros na década de 80 ainda, e depois viraram lei e inspiraram a formação em outras áreas. Eu fui o primeiro prefeito do Brasil a implantar o Programa de Saúde da Família, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, no início da década de 90. Então, é uma experiência, para mim foi uma experiência das mais ricas que eu tive na minha vida pública, ser prefeito e ter ajudado a implantar uma política que depois serviu. Muitas coisas que nós fizemos lá em Santa Rosa são usadas hoje no Programa de Saúde da Família em nível nacional, né? Coordenei um programa de enfrentamento à pobreza, adolescentes em situação de risco no Rio Grande do Sul. Depois fui secretário nacional do Comunidade Solidária, junto com a doutora Ruth Cardoso, no governo Fernando Henrique. Fui 8 anos secretário estadual da Saúde, agora fui quase 2 anos ministro do Desenvolvimento Social. Eu estou dizendo isso só para dizer para vocês que eu tenho experiência de ponta. Eu não estou aqui para fazer filosofia, eu não estou aqui para falar para vocês do que eu li no livro do Foucault, o que eu li no livro do fulano de tal, né? Eu vivi tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vivi. E vivi o drama da população e passei a me preocupar com essa questão das drogas a partir da minha experiência como secretário estadual. Em 2006, explodiu a grande epidemia de drogas no Brasil. Foi o momento de eclosão dessa epidemia. Essa epidemia foi em função do crack, puxada pelo crack. O consumo de drogas aumentou de uma maneira vertiginosa no país todo. A nossa fronteira, que é uma fronteira gigantesca, é feita com os maiores produtores de drogas do mundo. Ninguém produz mais maconha que o Paraguai. Ninguém produz mais cocaína hoje do que o Peru e a Bolívia e a Colômbia. E a Bolívia cada vez produzindo mais. O crack e a cocaína que tem aqui no Brasil é boliviano. Não é colombiano, nem é peruano. É boliviano.
O senhor Evo Morales nos ajuda a intoxicar e a destruir boa parte da nossa juventude, sem tomar uma medida para prevenir isso, né? Então, nós estamos falando aqui de um drama que atinge milhões de famílias, não é aqui tem uma família ou outra, né? Eu vejo aqui as mães, o pessoal do Amor Exigente, essas são mães que nunca desistiram dos seus filhos. Porque a droga, ela causa, a pessoa fica despersonalizada, se torna, a família sofre e afunda junto com o dependente químico. Pois bem, quando começou essa epidemia lá no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Ministério da Saúde. Eu era secretário estadual, chamei o Ministério da Saúde, e veio o seu Pedro Gabriel, do Ministério da Saúde, ficou lá uma semana conversando, conversa fiada, e não resolveu, não orientou nada. Aí eu descobri que não tinha política nacional para enfrentar as drogas. Em 2006, 2007, isso. Não existia uma política nacional. O conselho mais prático que ele me deu foi: não, tem um programa tem que distribuir cachimbo de vidro, porque os usuários do crack, a gente tem que reduzir danos. Sim, mas para parar de usar o crack, qual é a política que tem? Não, é cachimbo de vidro. Foi a única coisa que ele me recomendou. O responsável pela saúde mental do Ministério da Saúde, Ângelo, foi lá, ficou uma semana e a única coisa que ele contribuiu foi isso. Aí eu descobri que não tinha nada. Que tinha uma turma no Ministério da Saúde querendo liberar as drogas e não enfrentar a questão das drogas. O Ministério da Saúde do Brasil, há 20 anos, vinha trabalhando para liberar a droga, não era para só redução de danos, como se isso fosse uma política. Redução de dano é redução de dano, não resolve o problema. Tem que ter redução de dano, mas não resolve o problema. Eu aprendi muita coisa nesse período. Eu não era especialista nessa área. E aí comecei a me dedicar a estudar esse assunto. Eu sou médico e fiz meu mestrado de neurociência, trabalhei com desenvolvimento infantil e com comportamento. E o que eu vou trazer para vocês aqui são evidências científicas sobre essa questão. Que caminhos que nós temos que ter para reduzir o tamanho do problema que nós temos hoje no Brasil. Para prevenir, para fazer com que as pessoas sejam levadas a parar de usar a droga. Abstinência, até a nossa aprovação lá, Valmir, né, da nova lei, era um palavrão. Não se podia falar em abstinência no Ministério da Justiça, na Senad, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Não se podia falar em abstinência. Não se podia falar em abstinência nas políticas no Ministério da Saúde. Era um palavrão, abstinência. E desde que a humanidade viveu com mais intensidade o problema das drogas, desde o início, e as drogas existem desde sempre, né, mas foi aumentando a produção, e a partir do século XVIII começou uma produção industrial que provocou as primeiras epidemias de droga. O conceito de epidemia é muito importante para a gente discutir a questão de drogas, né? Desde que isso foi implantado, a humanidade reagiu, a sociedade reagiu por conta própria, porque os governos não entendiam isso, não entendiam o problema, o tamanho do problema, não sabiam como as drogas atuavam. A cocaína era usada na Coca-Cola até o final do século XIX, até o início do século XX. A cocaína era usada na Coca-Cola. Aí começaram a ver que o pessoal começava a tomar Coca-Cola demais e não conseguia parar, né, com a criança, e começaram a ver que tinha algum problema ali, né? As drogas, de uma maneira geral, o ópio era usado como analgésico, né, como sedativo analgésico, pois viam que as pessoas não conseguiam parar de usar o ópio, não conseguiam fazer mais nada. O ópio tem um efeito muito parecido com o crack, não quimicamente, eu estou dizendo em anular as pessoas, em tirar as pessoas da vida produtiva, da vida familiar. Então,
É um pouco disso que eu quero falar para vocês hoje, tá? Dessa experiência. Então, eu fiz essa introdução para dizer, eu peguei o que nós estamos, o marco legal, quando nós começamos a discutir o marco legal sobre drogas, eu quero dizer também que debate não faltou. Esse marco legal, nós fizemos mais de 100 audiências públicas no Brasil inteiro, inclusive aqui no Pará. Isso na 2011, 2012, 6, 7 anos atrás. Né? Visitamos 20 países. Ah, mas tem uma experiência maravilhosa que regulando e liberando dá certo e tal, em Portugal e não sei onde. Nós fomos lá. Fomos ver a experiência de Portugal. Fomos ver, visitamos os grandes produtores de coca, e de maconha, que é o Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Fizemos reuniões em todo o Brasil. Então, eu conheço esse assunto. Pode ter alguém que conheça até um pouco mais, e pode ter alguém que conheça tanto. Agora, é um assunto que nós vamos falar de conhecimento próprio, prático. O critério da verdade é a prática. Não tem como ficar discutindo texto filosófico aqui, porque os meninos estão morrendo na rua. Nós não temos o direito de discutir coisas que não são comprovadas na prática. E é isso que eu acho que nós temos que discutir. Então eu queria, podendo passar ali um pouco, nem sempre as políticas públicas são ditadas por evidências científicas. A humanidade já sofreu tragédias enormes por governos adotarem políticas públicas baseadas em discursos, numa versão filosófica. Eu não sei se vocês sabem, mas a política de superioridade racial do nazista, ela foi criada em cima de uma política, de uma discussão que ocorria nos Estados Unidos, em cima da teoria do Darwin, né, da evolução. Distorceram a teoria do Darwin. Um primo dele fez isso, influenciou o responsável pela imigração nos Estados Unidos, e esse sujeito que era responsável pela imigração fez uma teoria que eles tinham que aceitar a imigração de povos superiores, de gente que geneticamente tinham a teoria da eugenia, de que geneticamente eram povos mais inteligentes, mais bonitos, superiores. Então não deviam aceitar a imigração de latinos, não deviam só nórdicos, alemães, né? Enfim, desenvolveram uma teoria. Esse sujeito que desenvolveu essa teoria maluca, que não tem base científica nenhuma, foi chamado por um grupo de jovens políticos que estavam começando uma ascensão política na Alemanha, que era o pessoal do Partido Nazista. E ele influenciou a discussão do nazismo em termos de superioridade racial. E deu no que deu. 68 milhões de mortos na Segunda Guerra. Né? Até ver que aquilo não tinha sentido nenhum, não tinha cabimento nenhum aquela teoria. Né? Pode passar o seguinte. Esse sujeito aí, parece simpático, né? O Andrei Chikatilo. Esse sujeito é um russo. E ele era responsável pela supervisão da rede ferroviária. E era um líder do Partido Comunista Russo. Isso na década de 60. E o Chikatilo começou a apareceram crianças mortas na região que ele cuidava. Por coincidência, era a mesma região que ele andava na rede ferroviária. Ele era secretário do Partido Comunista, lá daquela região. Era uma figura importante. E o detetive que foi investigar, baseado em evidências, começou a juntar os casos, ver as coincidências e tal, e chegou à conclusão que era o Chikatilo que estava matando as crianças. Quando morreu a 4ª criança, ele foi lá e prendeu o Chikatilo. O Chikatilo é que está matando as crianças. É um assassino em série. Aí foi aquele espanto
pessoal do comitê do Partido Comunista não pode ser o Chikatilo. Na União Soviética, que mudou a base social, mudou as relações de produção, tem uma nova superestrutura em cima do socialismo, não há espaço, não é possível existir assassinos em série. Isso é coisa do capitalismo decadente dos Estados Unidos. Então não é o Chikatilo. O detetive está errado. Prenderam o detetive. E soltaram o Chikatilo. Chikatilo matou mais 52 crianças. Ele era um assassino em série. E assassino em série não depende das questões sociais. Assassino em série depende de transtorno mental. E tem uma proporção idêntica em todos os lugares do mundo. Para cada 1 milhão de habitantes tem um assassino em série. O Brasil tem vários, que ainda não foram descobertos, e vários que foram descobertos. Qualquer lugar do mundo é assim. A Rússia teve um problema. Os assassinos em série, com o maior número de vítimas, estavam na Rússia porque eles acreditavam que o social e que a mudança da infraestrutura econômica gerava um novo homem, o homem socialista. E no homem socialista não podia existir assassinos em série. Bom, terminou no que terminou, né, com a queda do muro. Agora está o Putin lá, né? Então a máfia russa, tudo isso não era previsto pela mudança da economia, do socialismo, das novas relações de produção, né? Então o Chikatilo, pode passar, tem um livro até chamado A Criança 44, que é um livro que conta essa experiência, e tem um filme com esse nome. Se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver, é até interessante. É um filme que mostra como a política, o equívoco em políticas públicas, em visão do mundo distorcida, provocou, pelo menos 40 e poucas crianças podiam ter sido salvas se o detetive fosse ouvido, né? Eles só conseguiram prender o Chikatilo depois da glasnost, da perestroika, que foi a mudança na Rússia, e ele confessou todos os crimes depois, né? Passo seguinte. Em 60 países, no início do ano passado, saíram cientistas para a rua para dizer, olha, vocês têm que fazer políticas públicas baseadas na ciência, em evidências. O critério da verdade é a prática, o que funciona. Não é a teoria do fulano do Beltrano. Senão cada um inventa uma teoria e até descobrir que aquilo ali é um desastre, como foi a política de saúde mental no Brasil até hoje, até março, nós vamos ter uma perda enorme. Vamos ter uma quantidade enorme de gente morrendo, sofrendo, sem atendimento. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. CAPS, álcool e drogas, vocês acham que funciona? Funciona? Aonde? Eu acho que não funciona. Eu tenho opinião diferente. Eu conheço o Brasil todo. Não funciona, porque só reduz danos. As pessoas vão lá, as mães que têm filhos que precisam do CAPS, álcool e droga, o que acham? Tem resultado? Não tem. Ele se baseia na política de redução de danos. Ele não trabalha abstinência. Ele não trabalha... Essa questão da subjetividade é muito subjetiva. Na prática, não funciona. Vamos passar adiante, depois nós vamos fazer esse debate. Eu quero dizer para vocês que tudo que acontece dentro de uma pessoa... Por que uma pessoa começa a usar droga e não consegue parar? Por que ela consegue parar, às vezes, um pouco e recai, e recai, e recai? O que está acontecendo com ela do ponto de vista do cérebro, da mente dela? O que acontece? Isso é um capítulo que pouca gente se aprofunda. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Isso que vocês estão vendo ali é um neurônio. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Eu estou aqui falando para vocês que milhares de neurônios meus estão coordenando a minha fala, o meu pensamento. Se eu tiver uma lesão nesses neurônios, eu não consigo falar. Vocês já viram gente que tem derrame e que não consegue falar, né? Perde a voz, perde o movimento de um lado do corpo e perde a voz. Não consegue fazer a palavra articulada. Tem um centro, um grupo de neurônios que comanda isso. Quando eles morrem, a pessoa perde essa função.
O cérebro funciona assim. O cérebro é produto de uma evolução de milhões de anos que se organizou para nos ajudar a sobreviver. O nosso cérebro é um grande comando de sobrevivência. Ele nos orienta no mundo para a gente poder sobreviver em melhores condições. Então, o que nós temos que entender como é que ele funciona, até para entender por que nós somos como somos. Né? Passa o seguinte: o cérebro, os neurônios têm um filamento que sai deles, um cabo, que encosta no outro neurônio. Não chega a encostar fisicamente, ele chega bem perto do outro neurônio, tem um espaçozinho ali, e ele passa um sinal. Todos os nossos neurônios conseguem produzir sinais. Eles pegam a informação do mundo, através dos órgãos dos sentidos, visão, audição, processam essa informação com arquivos de neurônios, que a gente chama é um processamento que a gente chama de memória. Ele compara e dá uma resposta àquela informação. Todos nós funcionamos assim. Nós estamos sempre respondendo a informações que a gente recebe do ambiente de várias formas. Pode ser uma resposta simples, uma resposta complexa, pode ser tirar o pé de um prego, não pisar no prego, quando começa a sentir a dor, tira o pé, ou pode ser um comportamento complexo de resposta. Isso aqui que está vendo ali. Vamos passar o seguinte? Pode passar o seguinte? Aquele é o ponto de contato. Nós estamos ali, ampliamos o ponto de contato entre os neurônios. É um lugar que a gente chama de sinapse. O que acontece com o sinal elétrico? O neurônio tem a superfície do neurônio, a membrana do neurônio produz esse sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai com uma determinada frequência até aquele ponto ali, e quando ele chega naquele ponto, ele libera as bolinhas azuis. As bolinhas azuis são substâncias químicas que se encaixam no neurônio seguinte. Aquela parte baixa ali já é o outro neurônio, se encaixa num buraquinho que é exatamente do tamanho delas. Quando o buraquinho não é do tamanho delas, ela bate e volta. Ela se encaixa e dispara o sinal elétrico no neurônio seguinte. Nós funcionamos como um código de barras. Esses sinais funcionam como um código de barras. Quanto maior a frequência de sinais, maior a barra é mais grossa. Quando o sinal é mais espaçado, a barrinha é mais fina. Essa informação é como a informação que tem o preço da mercadoria no supermercado. Vocês pegam aquela mercadoria, tem um código de barra do lado, passa no computador do supermercado e já te dá a informação. Isso é banana, isso custa tanto, é a banana da prata, pode ter a origem da banana, de onde é que ela veio. Tem um monte de informações num códigozinho simples de barra. O cérebro funciona assim. Ele está permanentemente passando informações. Os neurônios, uma região fala com a outra, que fala com a outra, percebe o mundo, processa essa informação, faz o nosso corpo responder de alguma maneira, ou a nossa capacidade de falar, de argumentar. Isso está permanentemente funcionando. Passa o seguinte. E aqui tem uma novidade que deu o Prêmio Nobel de Medicina para o Eric Kandel no ano 2000. Vocês estão vendo ali onde tem o número 6, embaixo do número 6 ali tem uma série de ramos que estão conectando com o neurônio seguinte. São 3 ramos ali. Aquilo ali provavelmente começou com um ramo, passando um sinal. Quanto mais forte o sinal, mais buraquinho se cria no neurônio seguinte. Isso é em minutos. Quando esgota a possibilidade de formar buraquinho e de passar, e o sinal continua forte, cria automaticamente, o neurônio cria um novo ramo. É como se fosse uma árvore que de repente criasse um galho em minutos. E aquele novo ramo se encosta no neurônio seguinte e começa a passar aquele sinal. Mas o sinal é muito forte. O que acontece? Cria outro ramo. Ali tem 3 ramos, tem 3 ramos contactando. O que significa isso? Esses ramos vão ficar para o resto da vida. Aquilo é uma pequena rede que nunca mais vai desaparecer. Essa rede a gente chama, cada vez que ela for acionada, que vier um sinal elétrico por ela vai evocar a informação que a criou. Ela vai
chamar aquela informação que ela criou. Isso a gente chama de memória. A memória é uma rede física dentro do cérebro. Ela não é uma coisa etérea. Ela é uma rede física. O Alzheimer destrói essas redes. Por isso que a pessoa perde a memória. Entre outras doenças que podem destruir a memória. Então essa memória vai funcionar para o resto da vida. E a memória, ela não é de um fato. Ela não é uma coisa que tu vai te lembrar, não. Ela é sempre de um contexto. A gente sente o cheiro de um perfume, a gente se lembra de um monte de coisa que aconteceu. Eu estava vendo aqui o pessoal tocar o hino nacional. Eles não leem, eles tocam de memória. Mas um hino tão complexo, com tantas variações, ele interliga, essa memória é interligada com outra, com outra, com outra. Então, quando ele esgota primeiros ramos da memória, já passa essa informação para outra. Então, um acorde puxa o outro. Ninguém sabe o hino nacional certinho, de ponta, o hino inteiro, sem cantar. Quando a gente canta, a gente sabe o hino inteiro. Porque uma frase puxa a outra. É assim que funciona a memória. E essa memória de longo prazo, como ela fica a vida inteira, ela é a base da dependência química. O que acontece com o dependente químico? O dependente químico é tão intensa o sinal que a droga causa, a droga entra lá, ela faz liberar dopamina, ela entra numa região chamada região do centro de recompensa cerebral, e a liberação de dopamina é muito intensa, então vai formando uma rede grande de memória, de longo prazo, que envolve tudo que diz respeito ao uso da droga. A pessoa passa na rua que usou droga, já começa pode sentir fissura. Ela vê uma pedrinha parecida com a pedrinha do crack, ela já pode sentir fissura. Ela vai para casa, no ambiente que ela dormia, que ela usava o crack, ela pode sentir fissura, só de estar naquele ambiente. A memória, ela evoca, por isso que é muito fácil recair quando a pessoa fica no lugar onde usava a droga. Por isso que é importante o trabalho das comunidades terapêuticas, de tirar a pessoa daquele ambiente e botar num outro ambiente, para ficar em abstinência. É uma abstinência assistida. Nessa abstinência assistida, vai diminuindo um pouco essa memória. O esforço que a gente tem que fazer é para que a consciência que a pessoa tem da importância dela não usar a droga prevaleça e essa memória diminua em relação à sensação de prazer que a droga causa. Nenhuma droga, no início, causa dor. Aliás, o nosso cérebro, ele é programado na evolução para buscar o que dá prazer e evitar o que dá dor. Porque tudo que dá prazer, em princípio, falando do ponto de vista natural, não de droga, mas tudo que dá prazer é importante para a sobrevivência. Comer dá prazer. É importante para a sobrevivência, a gente come demais, muitas vezes, né? Porque é importante para a sobrevivência. Tem gente que é viciada em comer. Por isso que pesa 150 quilos, 200 quilos. É uma forma de dependência química da comida. O orgasmo sexual, o prazer sexual, é decisivo para a sobrevivência da espécie. Se fosse ruim, nós não existiríamos. E isso cria, às vezes pode ter gente que é dependente de sexo, é compulsivo. O cérebro orienta a gente para buscar as coisas, instintivamente, a gente não se dá conta, para buscar as coisas que dão prazer e evitar o que dá dor. E a droga dá muito prazer. A liberação de dopamina que uma droga, que o crack, por exemplo, causa, que a cocaína causa, mais o crack é mais intenso, porque ele entra nos alvéolos, numa área maior de absorção, é muito maior do que o orgasmo sexual. Então, vai criando uma dependência. É importante a gente entender isso para entender como é que o tratamento. Senão a gente não entende. Não, ele vai lá
no CAPS Álcool e Droga, e ali ele se trata e vai para casa. A recaída é muito mais rápida. Ele pode até ficar em abstinência, mas a recaída é muito mais rápida. Ele ficar 9 meses em abstinência, num outro ambiente, que ele não liga com a droga, convivendo com pessoas que estão se esforçando para não usar, tendo atividades, tendo outras coisas que podem causar prazer, né? O esporte causa prazer. A atividade física. No mundo primitivo, quando o nosso cérebro passou a existir, há 200 mil anos atrás, uma pessoa para comer tinha que caminhar 20, 30 quilômetros por dia. Se fosse uma coisa que não fosse prazerosa caminhar, o cérebro e o corpo começou a produzir endorfina, a dopamina. Caminhar passa a ser prazeroso. Quem faz exercício todo dia sabe disso. Quando para, né, 2, 3 dias já se sente mal, né? Para de produzir aquela endorfina, para de produzir a dopamina. É o mesmo mecanismo. Só que hoje tu atravessa a rua e está no supermercado, não precisa caminhar para buscar comida, né? Não precisa fazer uma longa caminhada para buscar comida. O cérebro funciona assim, minha gente. Ele comanda a nossa vida de forma inconsciente muito mais do que a gente imagina. Passa o seguinte. Esse é o esquema do livro do Kendall. O Kendall foi o que descobriu o que nós chamamos de memória de longo prazo, que é essas redes que o cérebro forma. Nós passamos a vida inteira formando memória. Nós somos a nossa memória. Imaginem se toda a nossa memória se apagasse. O que nós seríamos? Nada. Não saberíamos quem somos, quem está do nosso lado, quem é a nossa família, onde é que nós estamos, o que nós comemos, nada. Tudo isso é produto da memória. A memória é decisiva. Nós começamos a formar memória lá na barriga da mãe. E passamos a vida toda formando memória. No começo da vida é muito mais rápida a formação de memória, porque precisa aprender mais coisa. Um menininho que nasce, um bebê que nasce é um ET, né? Ele não sabe nada do mundo. Ele tem que aprender muita coisa em pouco tempo para sobreviver. Todo esse processo é um processo de sobrevivência. Por isso que a memória é tão difícil de mudar. Passa o seguinte. Esse aí é um filmezinho mostrando isso, mas eu não consegui fazer ele se movimentar. Não sei se quem está cuidando aí do computador consegue. Dá 2 cliques aí, ver se ele se move. Não, né? Deixa, pode passar, pode passar. Essa é a curva de formação de conexões do cérebro. Olha como é vertiginosa nos primeiros 3 anos de vida. Ó. Ali o 0 é o nascimento. Como ele forma conexões, os neurônios chegam a formar, quando a pessoa quando nasce, tem 2.000 conexões por neurônio. Nós temos 100 bilhões de neurônios, com uma média de 2.500 conexões por neurônio. Em 1 ano de idade já tem 18.000 conexões. Sai de 2.500. Por quê? São as redes, são as novas informações que a criança está recebendo do mundo. Luz, cor, forma. A visão se organiza nos primeiros 6 meses. E se organiza com essas memórias. Por isso que uma criança que tem catarata congênita e não opera, nos primeiros 6 meses fica cega para sempre. Um velhinho que tem catarata, pode passar 10 anos com catarata, opera, volta a enxergar. Porque ele já formou, já organizou a memória da visão. E ele organiza lá no início da vida. Tem um programa genético para ir organizando por etapas a memória. A informação. Vejam uma outra curiosidade. Volta de novo ali. Ali tem, com 5, 6, 7 anos, está lá no auge a formação de conexões. Depois cai. Um adulto de 18 anos tem a metade das conexões de uma criança de 3. Ele tem metade das redes de memória de uma criança de 3. Por quê? Porque a partir da puberdade, o cérebro se especializa. Ele deleta, ele apaga as memórias que não são muito usadas e fica só com aquelas que são mais usadas. Se a dependência química, o menino começa a usar crack com 13, 14 anos, quando o cérebro está se especializando, essa memória fica uma memória especializada, nunca mais, é muito forte. O menino que usa maconha
antes dos 18 anos, se ele usar toda semana, 51% fica dependente químico. Se ele começar a usar na idade adulta, 11% fica dependente químico. A força da formação da dependência das redes é muito maior, quando elas se especializam, é muito mais forte, é muito mais importante do que depois, quando estabiliza. Passo seguinte. A descoberta do centro de recompensa, essa área que dá prazer, que orienta a gente na vida, foi descoberta pelo James Odds. Ele estava fazendo uma experiência com rato, botando um eletrodo para disparar um sinal elétrico dentro da cabeça do rato para saber a função de cada área. Então ele dava um choquezinho numa região lá, o ratinho ficava mexendo a patinha da frente. Ele dava noutra área, ficava mexendo a patinha de trás. Aí ele começou a dar um estímulo e o ratinho apertava uma alavanca que disparava o sinal elétrico. O próprio ratinho produzia o sinal elétrico. E ele reparou que quando ele botou numa área lá que ele não sabia qual era, o ratinho começou a apertar sem parar a alavanquinha. Não comia, não bebia água, ficava apertando até morrer. E ele descobriu que essa área era a área do prazer, a área da recompensa cerebral. Não precisa usar droga para ficar dependente do... É só ter um estímulo na área que já pode ficar dependente. Tem gente que fica dependente de jogo. Não está usando substância nenhuma. É o mesmo mecanismo da dependência química. É a mesma região do cérebro envolvida. É que a pessoa, com o jogo, a fissura, o risco do jogo produz adrenalina e dopamina. Quanto mais dopamina, maior a chance da pessoa ficar viciada, ficar dependente do jogo. Passo seguinte. Isso ocorre, inclusive, nos insetos. Tem substâncias químicas produzidas por fungo que os insetos começam a experimentar e, quando eles experimentam, eles não querem mais parar. Eles ficam ali, largam a prole, deixam os filhos morrerem. Aconteça o que acontecer, eles não param de usar aquela substância do fungo. Passo seguinte. Esse é o centro de recompensa cerebral. Tem uma área lá na frente, mais para cima e para frente, que é o núcleo accumbens, onde ficam os neurônios que comandam são comandados por criam um tipo de dependência, uma memória. Aí pega, não dá para ler daqui direito, mas cocaína e tal. Lá em cima tem um núcleo mais atrás que comanda outro tipo de dependência. O álcool é num núcleo, a cocaína é no outro, a maconha é no outro, né? Todos causam dependência química. Todas essas substâncias que mexem com o centro de recompensa cerebral causam dependência química. Passo seguinte. Isso é crack, passo seguinte. Mitos e interesses relacionados às drogas. É falso dizer que o uso recreativo é a regra. A dependência atinge poucos usuários. Pode ter mais usuários recreativos do que dependentes. Mas a dependência é um número muito elevado. A pessoa que não consegue parar de usar a droga. Passo seguinte. Existem transtornos mentais que propiciam a pessoa a ficar dependente. Tem muito transtorno mental prévio. Nós temos transtornos mentais que não são diagnosticados. 1/3 da população tem algum tipo de transtorno mental leve, que não aparece muito. Só quando se torna, começa a perturbar a família, a sociedade, é que vão buscar o diagnóstico. Mas enquanto isso não acontece, vou dar um dado para vocês. Déficit de atenção e hiperatividade, que torna o menino muito mais propício a usar droga, é 5,6% da população em qualquer lugar do mundo, da população infantil. 5,6% em qualquer lugar do mundo. Todas as salas de aula, em princípio, tem uma criança com potencial de déficit de atenção e hiperatividade. Ele não consegue controlar o impulso. Ao não conseguir controlar o impulso, se torna mais fácil ele ficar dependente, usar droga compulsivamente. Transtornos mentais, abuso de droga, volta ali, tabaco, 18%, alcoolismo, 12%, sendo que 18% em homens. As drogas ilícitas de 4% a 7%. O crack de 1 a 1,5%, acho que já passou disso.
Lá no Rio Grande do Sul não tinha crack, quando eu fui secretário de saúde, nós começamos a fazer um levantamento, não tem dados. A Fiocruz faz pesquisas, no meu entendimento, com viés pró-liberação. Então eles não podem fazer uma pesquisa que mostre que tem muita droga, tem muito consumo de droga. Então eles botam um número ridículo, na minha opinião ridículo. Eu fiz uma pesquisa quando eu era secretário com os municípios. Só um município do Rio Grande do Sul, chamado Santo Antônio da Patrulha, tinha 500 jovens, um município de 50 mil habitantes, tinha 500 jovens cadastrados no sistema de saúde da prefeitura usuários de crack. Em Montenegro, que é um outro município do Rio Grande do Sul, foi feita a pesquisa de casa em casa. Eram 16 mil residências, 2% das residências tinham sinais de uso de crack. Isso há 10 anos atrás. Isso piorou, isso não melhorou, isso piorou. Passo seguinte. No Brasil nós temos 30 milhões de dependentes químicos de álcool e tabaco. Por quê? Porque é lícito. É fácil comprar, tu compra em qualquer lugar. E 7 milhões de dependentes químicos, isso é pesquisa da Unifesp, e as pesquisas que tem, poucas que tem. 7 milhões de dependentes químicos de drogas ilícitas, porque são ilícitas. Se liberar as drogas, cocaína, crack, maconha e tal, esses 7 milhões vão virar mais de 30. Vocês acham que vai diminuir o número de usuários se liberar a droga? Vocês acham que se a gente puder comprar ali no supermercado, puder comprar no barzinho da esquina, puder comprar em algum lugar, vai diminuir o consumo? Claro que vai aumentar. Ah, mas reduz a violência, porque elimina o tráfico. Bobagem. Não elimina o crime organizado e não diminui a violência. A maior causa de violência doméstica qual é? Álcool. Por quê? Porque é lícita. Porque pode comprar em qualquer lugar. O jeito compra, sai do trabalho, toma um trago, uma birita, chega em casa, já dá uma surra na mulher e nas crianças. Diminui o controle de impulso a droga. Diminui o controle de impulso a droga. Então, se liberar as outras, a violência doméstica vai aumentar muito. Porque além do álcool vai ter as outras. E eu vou dizer para vocês que um dado mais preocupante de todos, passo o seguinte. Esse é o Nils Bejerot, Esse foi o maior pesquisador de epidemia de drogas, é um psiquiatra sueco que cunhou o termo síndrome de Estocolmo. Quem conhece alguma coisa de psiquiatria sabe o que eu estou falando. Ele é um psiquiatra reconhecido. Ele diz, o dependente imagina que é livre, que pode parar quando quiser. Quem tem alguém na família sabe disso. Eu tive vários casos de alcoolismo na minha família, e ela sempre, não, eu paro quando eu quiser. Só que ele não consegue parar. Ele não tem controle. Essa é que é a questão. Altera áreas de funcionamento do cérebro que tiram o comando da pessoa, o controle dela. Passo o seguinte. Transtornos mentais que predispõem à dependência química. Depressão, transtorno de déficit de atenção, esquizofrenia, transtorno de oposição, transtorno de conduta, transtorno da personalidade antissocial, que é o psicopata, transtorno da personalidade borderline, que é onde tem o maior número de suicídios, transtorno bipolar. 5% da população tem transtorno bipolar. Todos eles predispõem a um aumento maior de uso de drogas. 60% a 70% dos adolescentes que usam droga têm algum tipo de transtorno desses não diagnosticado. Por isso que é importante ter uma avaliação também psiquiátrica. Passo o seguinte. Ao redor de 25% da população sofre de transtornos mentais de variados graus que diminuem o controle de impulso e aumentam o risco de consumo abusivo de drogas. Passo o seguinte. É muita gente, Nós estamos falando aqui de 50 milhões de brasileiros, Aí é um estudo de acompanhamento do crack, mostrando que todas as maneiras, todas as formas de tratamento foram quase em vão. Isso é nos Estados Unidos, isso é ao longo de muitos anos, de décadas. O crack ele muda muito o cérebro, cria uma memória muito poderosa. Faço o seguinte. Outra coisa que é falsa, que a Fiocruz vive dizendo, não tem epidemia de droga no Brasil.
Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Como não tem pesquisas adequadas, tem esse gráfico aí, a epidemia. Pode passar. Isso que vocês estão vendo é auxílio-doença do INSS para dependência química. A pessoa que não consegue trabalhar e que fica encostada no INSS. Até 2006 era o álcool. Claro, o álcool é legal, a tendência das pessoas, um número maior, é ficar dependendo do álcool. Mas olha o que acontece em 2007. O crack e a cocaína passam o álcool. Hoje já é 4 vezes o álcool. E o álcool não diminuiu. Você pode ver que a linha do álcool continua. Aumentou muito mais o número de pessoas com transtorno mental produzido pelas drogas, que não conseguem nem trabalhar. Se isso não é uma epidemia, eu não entendo nada de epidemia, nem entendo nada de saúde pública. Passo o seguinte. A epidemia se propaga com um usuário mais experiente, convencendo um usuário menos experiente a usar. A pessoa que vai levar droga para o filho de vocês não é o Fernandinho Beiramar. Quem vai levar droga para o filho de vocês é um amigo deles, mais experiente, que vai levar droga lá. Por isso que essa história de pequeno traficante e grande traficante é uma bobagem. Quem faz a droga se disseminar é o pequeno traficante, é um amigo do teu filho que faz a droga. Ah, mas ele vende para poder pagar o seu consumo. Não importa, ele está disseminando a droga. Se ele não sair da rua, não vai parar a epidemia. Essa distinção de pequeno, nós vamos deixar os pequenos, então não vamos prender os pequenos, não vamos tirar da rua os pequenos. Pode até ter um tipo de alojamento especial, se ele é pequeno, não tem antecedentes, né? Mas ele tem que sair da rua, senão ele vai continuar vendendo droga para o teu filho. E um pequeno traficante gera 20 dependentes químicos por ano, no mínimo 20, destrói a vida de 20 famílias, no mínimo. Menorzinho do pequeno traficante. Passa o seguinte. Pode passar? Isso é na Suécia, ali são anos, e pela idade. Olha a idade que mais se consome droga. Isso é nos presídios da Suécia, eles fizeram um levantamento dos dependentes químicos. Vocês podem ver no início, aquela curva mais alta, o ponto mais alto da curva, em 65, 66, 67, 68, 69, o ponto mais alto da curva são os jovens. É entre 15 e 25 anos. A Suécia tinha todas as drogas livres, por isso que eles faziam esse tipo de pesquisa. Até 69. Ficou tão grave o problema de saúde pública, tão grave o problema de segurança, que a Suécia tem hoje a lei mais rigorosa da Europa, a chamada Lei dos 10 pontos, em que eles prendem, inclusive, o usuário por 3 anos. Mas acabaram com a epidemia. Só para vocês terem uma ideia, a Suécia tem um pouco mais de habitantes que o Pará. Tem 10 milhões de habitantes, o Pará tem 8, né, mais ou menos, 8 milhões. A Suécia tem 60 homicídios por ano. Tem 120 acidentes com vítimas fatais. Eu não sei quanto é que tem no Pará, eu tenho do Rio Grande do Sul, que tem a população da Suécia e tem 2.600 homicídios por ano. A Suécia tem 60. Mas antes era uma proporção parecida com essa, que eu estou falando do Pará e do Rio Grande do Sul. Eles reduziram a violência, as prisões da Suécia hoje estão fechando, porque eles combateram a epidemia. Epidemia é epidemia, o Ângelo sabe disso. No auge da epidemia, eu enfrentei a epidemia da gripe A, do H1N1, quando ninguém sabia o que era no Brasil. Foi o primeiro lugar a entrar, foi no Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas entravam em insuficiência respiratória todo dia. Morreram 400. Ninguém sabia o que era. O que nós fizemos? Derrubamos parede de hospital, transformamos toda a área de recuperação cirúrgica, tudo em UTI, com respirador, botamos tenda na frente dos hospitais, tomamos medidas, suspendemos as aulas, tomamos medidas emergenciais, era uma epidemia. Depois que passou, tudo foi desarmamos todo esse esquema. Aumenta a prisão por causa da epidemia, não é por causa da lei. Nós temos uma lei frouxa, ruim para burro, essa lei que nós temos, a 11.243. 343. Ela é muito ruim, ela é confusa.
Não está aumentando prisão por causa da lei, está aumentando porque nunca teve tanta oferta de droga na rua como tem agora. Nunca teve tanto traficante como tem agora. É uma epidemia. Se nós conseguirmos tirar da rua, nós acabamos com a epidemia. Passa o seguinte, o Japão eles davam a droga de graça na guerra, para o sujeito trabalhar mais tempo, era anfetamina, lá era metanfetamina. Ele ficava mais tempo acordado, produzia mais armamento e tal. Olha lá, em 45 termina a guerra com 2 milhões de dependentes de metanfetamina, tráfico, produção em massa de metanfetamina em laboratório clandestino, um inferno, violência, assalto. O que aconteceu? Em 48 fizeram uma lei rigorosa, em 54 prenderam 56 mil pessoas acusadas de tráfico e de produção de droga. Em 58, só 271 pessoas foram presas, porque acabou a epidemia. Esses países têm menos presídios, não precisam mais de tantos presídios. Não precisa de tanto lugar para colocar o pessoal. Mas para acabar com a epidemia tem que tirar da rua. Se o cara está na rua e continua vendendo droga, não adianta. Esse discurso bonito do ministro Barroso, das pessoas que defendem a liberação das drogas, ele não considera essas questões. Ele não entende de neurociência, ele não entende de epidemia. Essa que é a questão, ele entende muito de direito, mas não entende de epidemia. Faz o seguinte, o Bergerot, eu peguei algumas frases do Bergerot, frequentemente o abuso inicial da droga acontece por qualquer coisa, desejo de pertencer a um grupo, a pessoa começa, coleguinhas, mas tu é um careta, tu não vai usar e tal, não, eu começo a usar e tal, para ficar bem com os colegas, e aí começa. Só que o motivo que leva a pessoa a começar é diferente do motivo que leva a continuar depois e ficar dependente. Ela começa para fazer parte do grupo e depois não consegue mais parar, porque a dependência tem vida própria. O cérebro está alterado, não consegue mais mudar isso. Por isso que a gente diz que é uma doença crônica, inclusive. Tem que cuidar o resto da vida. Os AA sabem disso. Os AA foram os primeiros que cunharam, baseado na prática, na experiência prática, não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação. E tem que evitar o primeiro gole todos os dias. Isso vale para todas as drogas. A pessoa pode levar uma vida produtiva, voltar a cuidar da família, ser uma pessoa maravilhosa, mas ela tem que todo dia fazer o esforço para não usar. Passa o seguinte. Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu a guerra contra as drogas. Olha o exemplo. Guerra com as drogas não funciona. Os Estados Unidos foi onde começou o crack. Aquilo ali que vocês estão vendo é uma curva no tempo de violência e de uso de drogas. Uso da cocaína, no caso. Na década de 80, era quase livre nos Estados Unidos. Por isso teve aquela curva alta. Depois começaram leis duras. E o melhor exemplo disso, passa o seguinte, é Nova York. Nova York tinha, em 1990, teve 2.265 homicídios. Tinha centenas de cracolândias, centenas. Eles não sabiam direito o que era o crack. E teve 4% da população de Nova York que usava crack, minha gente, em 1990. 4% da população. Tinha 7 milhões de habitantes. Passa o seguinte, o governo, para enfrentar isso, o Congresso americano aumentou o rigor contra a droga, aumentou a pena do tráfico de crack. O tráfico de crack, o sujeito que trafica crack nos Estados Unidos fica mais tempo, 3 vezes mais tempo preso do que o sujeito que trafica maconha. O prefeito, que era o Rodolfo Giuliani, estabeleceu tolerância zero, o sujeito pichou um muro, vai preso. É tolerância zero. Deixou cair lixo na rua, é multa. Criou um clima e reorganizou toda a polícia de Nova York, que estava muito comprometida com droga, com tráfico de droga. O resultado disso, 27 anos depois, qual é? Pode passar, é o seguinte. Em 2017, de 2.265 homicídios, baixou para 285. Tem 0,4% da população usuária de crack. É 10 vezes menos. E não tem mais cracolândia. Não existe mais. É um dos lugares mais seguros do mundo, Nova York.
Rigor, rigor, tolerância zero. Essa história de liberar, que vai melhorar, isso não existe, não existe em nenhum lugar do mundo. Eu posso dizer isso para vocês, que é um assunto que eu estou acompanhando. Passo seguinte. A curva de homicídios em Nova York, olha lá, com tolerância zero. É a única coisa que funciona. Tratar, acompanhar e tirar da rua o tráfico. Passo seguinte. Ah, mas são condições sociais que levam as pessoas a usar droga, pobre. Aí tem essa frase que é padrão: negro, pobre e tal, é que é vitimado. Os restos não é vitimado. Todo mundo sofre. O negro, o pobre, o branco, o rico. Todo mundo fica dependente químico, minha gente. É só ter acesso à droga. Se as condições sociais, com péssimas condições de moradia e bairros, salários baixos, é a causa da dependência química, é difícil explicar porque a dependência atinge 8 vezes mais homens do que mulheres. E as mulheres vivem em situações mais difíceis, têm salários mais baixos e vivem em condições sociais piores, muitas vezes. Passo seguinte. Historicamente, em qualquer lugar onde houve epidemia de drogas, o abuso massivo não pôde ser detido até que medidas rigorosas fossem implantadas. Não existe experiência em nenhum lugar do mundo que afrouxando melhorou. Passa. Até 1968, estou com dificuldade de ler aqui, os médicos não davam bola. Os médicos e a polícia, os juízes não davam bola. Não, isso aí é um pequeno usuário, aquela conversa. Quando o assunto foi piorando e se mostrou que a epidemia era muito grave, aí se mudou a lei e se aumentou o rigor. Passo seguinte. E ele diz, alerta para uma coisa: a pior coisa é enfrentar a questão da droga com medidas mais duras de forma não planejada. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil tem uma lei confusa e a ação do governo é confusa também, é tudo confuso. Então a epidemia está explodindo. Né? Passo seguinte. Pode passar. No início de uma epidemia de adição massiva, primeiro vão os mais pobres, as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Mas quando a epidemia prossegue, em pouco tempo toda a população está vulnerável para a epidemia. Então não é uma coisa que é só para o mais vulnerável, para o mais pobre. Passo seguinte. A violência é fruto do tráfico. Legalizando acaba a violência. Outra mentira. Não tem comprovação no mundo disso aí. Passo seguinte. Guerra às drogas. Aí eu vou pular isso aqui porque meu tempo já passou. Mas a guerra do ópio, a primeira guerra das drogas foi para legalizar a droga. A Inglaterra começou a produção industrial de droga no mundo, foi a Inglaterra, tempo da Rainha Vitória. Eles produziam a droga na Índia, o ópio, e vendiam na China, que era o maior país do mundo na época em população, já era o maior país em população. Então, quando os chineses, o imperador chinês viu que não conseguia mais manter, os funcionários não conseguiam mais trabalhar, os soldados não conseguiam mais sair, tudo viciado, ele quis proibir. Quando ele proibiu, a Inglaterra declarou guerra para manter a legalidade da droga, para ganhar dinheiro. E na Inglaterra eles proibiam. O ópio era proibido na Inglaterra, mas na China eles fizeram uma guerra para legalizar, para ganhar dinheiro. Passo o seguinte. Olha aí o ópio, o que causa? Passo o seguinte. Isso é da guerra, isso é uma cena da guerra, que a Inglaterra botou, com 8 mil soldados, controlou a China inteira, que tinha 450 milhões de habitantes naquela época. Porque os soldados chineses não conseguiam nem combater, tudo viciado. Né? Passo o seguinte. Esses homens, os homens mais ricos do mundo, da época, os comerciantes ingleses, os traficantes legais. Que é isso que eles estão querendo criar agora. Eles estão querendo criar os traficantes legais de droga. A turma do Soros, a turma do David Rockefeller, os grandes capitalistas estão incentivando a legalização da droga. Para ganhar dinheiro, não estão preocupados com a saúde dos filhos de vocês. Passo o seguinte. Esse, então, foi o mais rico de todos. Esse chegou a ser sócio do maior banco da época, Rothschild.
que é um banco que fez horrores, né, na época, um banco da Inglaterra. Passa o seguinte: a violência vinculada direta ou indiretamente ao transtorno mental causado pelo consumo de drogas é maior que a do tráfico. Só dizer que as mortes são todas do tráfico não é verdade. Passa o seguinte: parricídios, aumentou muito o número de pais e filhos matando pai ou mãe, porque não dá o dinheiro para comprar droga. Homicídio por causas banais, o sujeito vai estar drogado, conversa sobre futebol, sobre mulher, sobre qualquer coisa, homem principalmente, mata o outro, por qualquer coisinha mata. Violência doméstica aumentou, acidentes graves de trânsito. A maconha é mais importante dos acidentes de trânsito do Rio Grande do Sul do que o álcool. Pesquisa da Senad. Suicídios aumentou muito. Passa o seguinte: agora, onde legalizou, os estados americanos que legalizaram, olha como é que aumentou o número de estupros. Está ali, depois da legalização, no Colorado. Passa o seguinte. Também, aí, a violência em geral aumentou, não diminuiu. É mentira que diminui. Agora a gente já pode comparar, porque alguns estados americanos liberaram maconha, e o Uruguai, com aquela experiência maluca lá do Uruguai, também está dizendo que dá certo. Vamos para o seguinte: aumentou o consumo nos estados que usam como remédio. Maconha é remédio. Maconha é remédio. Eu vou terminar falando sobre isso, eu estou no fim já. Passa o seguinte: olha a evolução dos homicídios no Uruguai. Aquela parte vermelha ali, depois que liberou a droga. Passa o seguinte. Passa. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Abuso de drogas, né? Percentual de abuso de drogas. Passa o seguinte: usando drogas, 50% dos envolvidos em acidente de trânsito. Tanto é que quando começou a lei seca, diminuiu muito o número de acidentes. Mas agora o sujeito deixa de usar álcool e fuma um baseado. E acaba matando mais do que com álcool. 60% dos envolvidos em homicídios. Passa o seguinte: essa é a pesquisa da Senad. Isso é uma pesquisa internacional mostrando o consumo de outras drogas em motoristas. Passa o seguinte. Pode passar. Essa é a pesquisa da Senad mostrando que a maconha é mais importante nos acidentes com vítimas fatais que o álcool. E isso que ela é ilícita, se ela for legalizada, vai ser muito mais importante. Nos Estados Unidos, nos estados que liberaram, aumentou muito o número de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Passa o seguinte. Pode passar. Isso é que muda o cérebro. Esse é um exame chamado tomografia com emissão de pósitrons, que mostra o funcionamento do cérebro. O que está em amarelo é o que está funcionando mais no cérebro. Um cérebro de uma pessoa que não usa droga, comparando com a da pessoa que usa. Passa o seguinte. Passa. São homicídios, história de homicídios. Pode passar. Mas nós vamos encher as prisões. As prisões estão muito cheias no Brasil. Esse é um argumento para não tomar nenhuma medida, né? Eu quero dizer para vocês que o Brasil tem pouca prisão. Podia ter mais. E não nós temos a quarta população prisional do mundo. Não é verdade. Nós temos a quarta população do mundo. Isso é outra coisa. Total, não é só de preso. Total. Então a gente tem uma proporção grande. Mas se botar na taxa por 100 mil habitantes, quer dizer, a proporção de presos pela população, nós somos o 31º país. Nós temos muita coisa para fazer ainda, né, na área do sistema prisional. Para tirar da rua. Não é para maldade, eu quero prejudicar o coitadinho do pequeno trabalhador. Não, tem que tirar da rua. Pode botar até num tipo um hospital, onde ele vai se tratar, mas ele não pode ficar na rua vendendo droga. Passa o seguinte. Legalizando a arrecadação cobrirá todas... isso é outra coisa que é fantástica. Vamos legalizar porque os impostos vão pagar tudo. Mentira! Passa o seguinte. A arrecadação com o cigarro, o cigarro causa problemas de saúde que consomem 54 bilhões por ano. 54 bilhões só no sistema de saúde. E a arrecadação, pode passar, é 12 bilhões. A arrecadação é 4 vezes menos do que gasta. Isso vai piorar com as outras drogas.
Passo o seguinte: 30% dos cigarros consumidos no Brasil são contrabandeados, ilegalmente produzidos. Dão lucro bilionários ao crime organizado. Droga legal, ó. O cigarro é uma droga legal. Tem gente que ganha muito mais dinheiro com cigarro do que com a cocaína. Contrabandeando cigarro. Passo o seguinte: são todos dados oficiais, né? O dependente químico, ele não danifica a si próprio só, ele causa um transtorno na família e causa um transtorno muitas vezes na sociedade toda. Por isso que ele precisa se tratar, minha gente. Nós colocamos na lei o tratamento involuntário, que já existe na lei antimanicomial. Tratamento involuntário não é compulsório. Compulsório é com o juiz, a família pede, o juiz autoriza. Nós botamos um involuntário. O que é um involuntário? O menino não consegue parar, a família pede, o médico determina a internação dele temporária, até desintoxicar, não é para ficar meses, é desintoxicar. Isso leva 21 dias em média. Desintoxicou, aí é voluntário, aí tenta convencer o menino a se tratar, né? Mas o menino que está fumando uma pedra de crack a cada meia hora numa cracolândia, tu não tem como convencer ele a se tratar. Não tem. Tem casos de mãe que vão atrás, elas ficam quase que morando na cracolândia com o menino, porque ela não consegue fazer o menino entender que tem que se tratar. Passo o seguinte: a quem que interessa a liberação de drogas? 3 grupos, pode passar. Pode passar. Pessoas, usuários que têm medo de ser presos, que não querem correr risco. Passo o seguinte: filósofos e defensores da liberdade individual e os comerciantes. Esse é o principal. Imaginou se legalizar, fizer a maconha ao Brás, né? Uma estatal, ou que nem no Uruguai, ou uma empresa para vender maconha, o cara vai ganhar muito dinheiro. Porque vai ter... Qual é a maior empresa do Brasil? Você sabe qual é a maior empresa do Brasil? Não é mais a Petrobras, né? Conseguiram quebrar a Petrobras. A maior empresa do Brasil é a Ambev. É a Ambev, porque tem clientela fixa. O cara não consegue parar de usar o álcool. Por isso que a Ambev é grande. Imagina se criar das outras. A Cocainoev, a Maconhoev, né? Passo o seguinte. Estou terminando agora. Prometo que estou terminando. Passo o seguinte. Olha aí, ó. O Mujica, grande defensor da liberação da maconha no Uruguai, que fez uma confusão lá, até hoje não funcionou nada lá. Mas quem é que está do lado dele? Vocês não conhecem, eu vou apresentar. Jorge Soros. Esse é o maior investidor do mundo, um dos maiores investidores do mundo. Ele quase quebrou o Banco da Inglaterra na crise de 2009. Está entre os 10 homens mais ricos do mundo, financiando todo o programa de liberação da maconha do Uruguai. Por que será? Será que ele está preocupado com os meninos uruguaios, a saúde dos meninos do Uruguai? Passo o seguinte. Olha aí, o Mujica com o David Rockefeller. Ele foi lá nos Estados Unidos visitar os grandes capitalistas. Ele, que é o guerrilheiro de esquerda, com os grandes capitalistas para implantar a legalização da maconha no Uruguai. Passo o seguinte. Aí, comparando política, pode pular tudo isso, eu só quero chegar lá no finalzinho. Pode pular. A Suécia tem uma política dura, Portugal tem uma política dita branda para a questão das drogas. Portugal tem 4, 10, 15 vezes mais usuário de droga que a Suécia, né? Pode passar. Isso aí são dados estatísticos. Um outro dia que a gente tiver tempo, eu posso discutir isso com vocês. São as publicações, pode passar. Pode passar. E a liberação da maconha? A maconha é uma droga leve. É uma leve. Por que não legaliza logo a maconha? Não causa problema nenhum, né? A maconha não é uma droga leve. A maconha é uma droga pesada. Inclusive porque a maconha atual, ela tem 20 vezes mais THC do que a maconha da década de 70. Ela causa dependência muito mais rápida, causa impacto muito mais rápido, ela leva ao uso de outras drogas também, né? Ela e o álcool, os dois promovem. Passo o seguinte. Olha o pico de uso da maconha. Quando é que inicia o uso? 15 anos de idade. Os meninos são inocentes, eles são mal informados, eles são ingênuos.
E toda a rede diz que, a rede patrocinada pela liberação das drogas, diz para eles que não tem problema usar maconha. Não tem problema, pode usar. Maconha é uma droga leve, é remédio, é remédio. A maconha, ela tem uma substância que é o canabidiol, que pode... eu vou falar o que fala o maior pesquisador dessa área, que é o José Cripa, da Universidade de Ribeirão Preto. Ele é que estava tratando aquela menina que apareceu no Fantástico, com convulsão, né, que estava usando um derivado da maconha, que é o canabidiol. O que o Cripa diz? Uma coisa é tu separar uma molécula, a maconha tem 480 moléculas diferentes no cigarro de maconha. Tu pegar uma molécula que não tem efeito alucinógeno, não causa nenhuma alteração de percepção, separar e usar como um medicamento. A morfina é usada, a morfina vem da heroína. É usada como medicamento, super controlado, mas é usado. Outra coisa é fumar maconha, que tem 480 substâncias que causam danos gigantescos. Causam danos gigantescos. A maconha dá retardo mental. As pessoas que usam maconha com frequência ao longo de 2 décadas, 3 décadas, são pessoas que estão sempre nas piores posições no lugar de trabalho. São os maiores usuários da assistência social, porque não conseguem trabalhar. A maconha causa, e sem falar nos danos de percepção, de acidente de trânsito e outros que ela causa. Dá para falar muito tempo sobre isso, mas eu vou pular porque passa o seguinte: efeitos em jovens, né? Ela desencadeia esquizofrenia. Os jovens usuários de maconha têm 3 vezes mais esquizofrenia, que é uma psicose sem cura. A esquizofrenia é a loucura, dita popularmente a loucura, a perda de noção da realidade. Ouve vozes, a pessoa perde completamente as condições do mundo real, embora tenha um tratamento hoje, mas é tratamento para o resto da vida. É causa, inclusive, de interdição. A maior causa de interdição de jovens no Brasil hoje é as psicoses encadeadas pelas drogas. Faça o seguinte. Pode passar, são dados, pode passar. A informação é importante, quanto melhor informado os jovens, menos eles consomem droga. Agora eles vão ler a super interessante, que hoje virou um panfleto pela liberação das drogas, eles vão achar que é uma maravilha fumar maconha, né? E aí eu uso uma comparação feita por um médico do Mato Grosso do Sul, que foi num debate nosso. Ele dizia o seguinte: o remédio mais usado para pressão alta hoje é um remédio, é a bradicinina, que é extraído do veneno da jararaca. Pega o veneno da jararaca, separa a molécula e usa, e é o mais usado, o captopril, são os remédios mais usados para baixar a pressão. Uma coisa é usar a molécula da bradicinina. Outra coisa é propor picada de cobra para baixar a pressão alta. É o que estão querendo fazer com a maconha, né? Eu acho que esse exemplo é bem esclarecedor, né? Pode passar. Esse aí é o maior psiquiatra brasileiro hoje, na minha opinião. É o Valentim Gentil, é o titular de psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo. Ele fala ali: se eu tivesse que proibir uma única substância, eu proibia a maconha. Porque a maconha afeta tantas áreas do cérebro, tem tantos receptores canabinoides no cérebro, que ela produz danos generalizados no cérebro. Muito mais que as outras drogas, a longo prazo. Ah, mas a maconha o cara pode fumar, o cara bebe, cai no chão, a maconha ele fica ali, num barato e tal. Não, o problema é o efeito a longo prazo do consumo de drogas. Passa o seguinte. Aí o veneno da jararaca, que eu falei para vocês, pode passar. Esse é o projeto de lei. Nós mudamos. O que nós mudamos na política sobre drogas? Aí a gente aumenta o rigor com o tráfico, a pena para o tráfico, a internação involuntária, muda todo o sistema, faz avaliação, que hoje não se faz avaliação de política pública nenhuma. A gente tem que avaliar para ver se está funcionando ou não, para mudar quando precisa. Mas o que nós fizemos, antes dessa lei ser aprovada, falta aprovar no Senado, e junto com o Valmir, o que nós fizemos lá, e o Valmir teve uma participação decisiva nisso, foi mudar a proposta. O CONAD, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas,
não falava em abstinência, não falava em comunidade terapêutica, era proibido falar em comunidade terapêutica, era palavrão, não falava nos grupos de autoajuda, não tinha nenhum incentivo, nada, era só redução de danos, que não resolve nada. Só pode diminuir um dano ali, mas não sei se diminui também, porque a pessoa está usando droga sempre, e daqui a pouco ela usa sem controle a droga. Então, a nossa mudança, a mudança mais importante foi essa. Nós não estamos nem dizendo, não, a redução de dano tem que ser feita. Nós estamos acrescentando a abstinência. Era palavrão, abstinência. E eles se dizem antiproibicionistas. Só que eles proíbem falar em abstinência, proíbem falar em comunidade terapêutica, proíbem um monte de coisa. Não querem ouvir falar em psiquiatra, aliás, é um movimento que vem da antipsiquiatria, psiquiatra é um palavrão também. Internação hospitalar para desintoxicar é outro palavrão, né? E tudo isso nós botamos na mudança da proposta do CONAD, tá? Então é isso, eu acho que eu falei demais, mas eu queria agradecer. Última coisinha, passa o seguinte ali. Vocês estão vendo ali é um saco de crack, que não é crack, são pedrinhas de giz. Quando o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, propôs que nós tínhamos que separar o usuário do traficante pela quantidade de droga aportada, porque a polícia não sabe ver isso, porque o juiz não sabe decidir sobre isso, porque hoje é assim, o policial pega uma pessoa suspeita, tem uma quantidade de droga lá, ele avalia pela circunstância, se ele estava num lugar que vende, às vezes pode ter uma pedrinha de crack no bolso, está com outro bolso cheio de dinheiro, ele acabou de vender, ele está no lugar que vende, ele tem antecedentes, provavelmente ele está traficando. Hoje a gente pode ter 50, 60 pedrinhas no bolso e ser um usuário. Não tem antecedentes, está num lugar que não se vende droga, estava entrando em casa, provavelmente é um usuário. A avaliação da circunstância é muito importante, minha gente. Para avaliar qualquer coisa é importante a circunstância, qualquer crime, qualquer coisa que se faça. A avaliação da circunstância. Mas o policial, ele leva essa circunstância para o promotor. O promotor faz o inquérito e leva para o juiz. O juiz decide. O que o deputado Paulo Teixeira está dizendo é o seguinte: o juiz não tem capacidade de decidir, o policial só prende preto e pobre e o promotor não sabe nada. Nós temos que definir só a quantidade de droga. Com tanta droga para 10 dias é usuário, acima de 10 dias é traficante. Eu pergunto para vocês, qual é o traficante que vai andar com drogas para mais de 10 dias? Não prende mais ninguém. Libera na praia, é uma proposta que libera a circulação de droga no Brasil. Por isso que eu peguei aquele saco enchido de pedrinha para mostrar, isso aqui, ó, quem andar com essa quantidade de droga não vai mais preso. Vocês acham que isso libera a droga, minha gente? Tem que confiar no policial, tem que confiar no promotor, tem que confiar no juiz. Para tudo, não é só para droga não, para outros crimes também. Senão acaba a justiça. Não vou fixar a quantidade das coisas para tudo, acabou. Não precisa nem da polícia. Aliás, é uma tentativa permanente de desmoralizar a polícia. Eu quero dizer para vocês, se nós desmoralizarmos a polícia, e se a polícia cruzar os braços e deixar de nos proteger, inclusive em relação a essa questão das drogas, é o caos, minha gente, é o caos. A garantia da democracia, por mais que se discuta, se diga outra coisa, a garantia da democracia ainda é a atividade policial, que garante que tu vai virar a esquina ali e o chefe da gangue do teu bairro não vai te quebrar a cara e não vai te roubar. É a polícia que garante a democracia, né? Então, falei demais, mas eu queria passar essas informações e, se for possível, tiver um tempinho ainda, a gente fazer um debate aí. Muito obrigado, viu, pela